Senhoras e senhores telespectadores e internautas, estamos começando o nosso programa desta segunda-feira, dizendo que o PDT cearense isolou, de fato, o senador Cid Gomes. Os contatos do partido com outras agremiações e o governo do estado do Ceará serão feitos pelo presidente nacional da agremiação em exercício, deputado federal André Figueiredo, que também é presidente estadual, e pelo presidente do Diretório Municipal do partido, eleito no último sábado, Roberto Cláudio. A Convenção Municipal da Agremiação, no sábado passado, deixou bem clara essa posição. Ciro Gomes esteve presente, Cid não. Todos os vereadores apoiadores do prefeito José Sarto, do PDT e de outras agremiações também estiveram presentes, além dos deputados do partido que fazem oposição ao governo Elmano, no caso, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. Também esteve lá no evento a deputada Lia Gomes, irmã de Ciro e de Cid Gomes. Ciro, respeitando a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do governo Lula, fez um discurso eminentemente para o público interno. Não tratou de política nacional, mas fez uma profissão de fé ao PDT, dizendo que vai estar ao lado de Lupe para levar o partido ao comando do país. Ciro revelou que será um cabo eleitoral de José Sarto na sua campanha de reeleição em Fortaleza. Citou vários bairros da capital cearense, querendo demonstrar para os aliados que conhece bem a cidade, e disse que Sarto ainda fará muito por Fortaleza, apesar da perseguição de que é vítima, a partir de alguns vereadores que votaram contra a taxa do lixo, que, segundo Ciro, Sarto criou-a por obrigação de lei federal e que a maioria do fortalezense não vai pagar, pela isenção definida pelo próprio prefeito. Quanto aos demais fortalezenses que pagarão a taxa do lixo, Ciro disse que é uma obrigação social. Ele chegou a comparar o valor da taxa do lixo ao custo mensal de um condomínio como o dele. Vamos ouvir parte do que disse Ciro Gomes. O que os impostos devem ser é justo. E aí o Sarto vai cumprir a lei. Estou dando só um exemplo de como está ficando difícil a demagogia, essa tentativa de enganar o bom sentimento do povo, a generosidade do povo, por demagogia, que é a pior doença da democracia. O Sarto, obrigado a fazer a lei, tirou 70 de cada 100 famílias de Fortaleza da obrigação de pagar. Portanto, vocês vão ver, a maioria esmagadora, 70 de cada 100 famílias, não vão pagar nada. E as 30 de cada 100 famílias que vão pagar, são as famílias que moram nas casas melhor. Não é que seja de prazer pagar, não, mas eu vou dar o meu exemplo para não falar de ninguém. Eu moro num apartamento na Praia de Iracema, lá no 23º andar, da minha sala você vê uma ação na frente, eu pago de condomínio R$ 2.700 por mês. Sabe quanto é que a prefeitura vai me cobrar da taxa do lixo? Por ano, R$ 1.200. Falando muito sério com vocês, por quê? Porque nós precisamos ajudar aos vereadores e às vereadoras que tiveram coragem de enfrentar a demagogia, a mentira, a enganação e ajudar o Estado
mais do que um prêmio da Mega Sena dobrado e acumulado. 300 milhões de reais e vai tudo pro lixo. Que a cidade não pode ficar suja porque traz doença e no turismo gera muito emprego e ninguém visita uma cidade suja. É justo tirar do filho do pobre que precisa de uma escola, tirar do filho do pobre ou lá de casa doente que precisa de um posto de saúde. É justo tirar esse dinheiro pro lixo do pobre ou é justo tirar esse dinheiro dos que podem um pouco mais? Não é porque é bom para roubar, não, é ruim. Não é bom, não, é ruim. Mas como é que a gente resolve a grande pedida do povo de educação, de saúde, de segurança, de tirar a lama da porta do pobre, se não for procurando ser justo? O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, também foi um dos oradores do evento, sendo mais destacados, além do Ciro, do Gardel, o próprio Sarto e o presidente eleito do Diretório Municipal, Roberto Cláudio. O discurso também muito aplaudido foi o do presidente nacional da agremiação, o deputado federal André Figueiredo. Rapidamente vamos ouvir o que disse o vereador Gardel Rolim. Que hoje seja um dia de celebração desse PDT que se prepara. Começa a largada hoje para um grande pleito eleitoral que se avizinha, que será o ano que vem. E nós teremos a tarefa de defender esse projeto. Um projeto tão importante para Fortaleza e um projeto para o Brasil que foi defendido pelo nosso companheiro Ciro Gomes, a quem eu quero saudar e agradecer por toda a defesa, com luta, com garra, que o presidente Ciro tem feito ao longo dos anos, defendendo o nosso povo, defendendo o Ceará e defendendo Fortaleza. O capitão Wagner fez um encontro fechado com parte de seu pessoal também no sábado, numa área do Conjunto Ceará. Ele próprio fez apenas um curto comentário sobre o evento em suas redes sociais. A permanência de Wagner como secretário de saúde do município de Maracanaú desagrada a alguns dos seus principais liderados. Para estes, Wagner está perdendo espaço no campo da oposição ao governo Eumano de Freitas, em razão das manifestações do ex-prefeito Roberto Cláudio, sempre presente nas redes sociais, com comentários críticos a algumas das posições do atual governante cearense. Agora é o momento de fazermos um rápido intervalo e já já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. O presidente Lula está de volta ao Brasil após a visita à China e aos Emirados Árabes, de onde veio o principal tormento do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta dos presentes milionários que recebeu dos árabes. Com a volta à normalidade do governo Lula, esperamos que a semana seja de grande produção nas questões políticas, a partir do questionamento sobre o arcabouço fiscal, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nas próximas horas. Também da indicação do nome para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal e dificuldades com o Congresso Nacional. A indicação do substituto do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, é atualmente o que mais tem gerado especulações. O nome do advogado Cristiano Zanin
que defendeu o presidente Lula em todos os processos da Lava Jato, parece ser o da preferência de Lula, o nome de Zanin. Os questionamentos dentre os levantados pela área política de que, sobre o fato de Zanin ter sido advogado do presidente Lula, é o de somenos importância, pois no Supremo já tem ministro que advogou para o Lula, para o PT e para o primeiro governo do presidente Lula, que é o ministro Dias Toffoli, o mesmo que impediu de Lula sair da prisão para ir ao sepultamento de um seu irmão, e também impôs restrições à saída de Lula para que ele fosse participar do sepultamento de um seu neto. Hoje, o jornal Valor Econômico publica uma matéria dizendo que Lula está sendo aconselhado a fazer logo a indicação de Zanin para evitar desgastes ao nome do advogado. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que, de volta ao Palácio do Planalto, após viagem à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT está sendo aconselhado a bater de vez o martelo sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A avaliação no entorno de Lula é que, quanto mais o governo demorar na formalização da escolha, mais Zanin ficará na chuva e exposto ao escrutínio público de sua biografia. As preocupações manifestadas por auxiliares nos bastidores mostraram-se pertinentes no final de semana. Veio à tona, por exemplo, a informação de que 3 ex-babás dos filhos de Zanin, com a sua esposa, Valesca Teixeira Zanin Martins, acionaram o casal na Justiça de São Paulo sobre a alegação de condições abusivas de trabalho. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as 2 primeiras ações são de 2017 e a última do mês passado. Em nota, Valesca disse ao jornal, em nome do casal, que as alegações são fabricadas e buscam desgastar a reputação do seu marido. A pressão para que o governo anuncie a decisão de indicar Zanin também tem relação com a percepção do governo de que o nome dele está pacificado entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é considerado um passo importante no processo. Um dos sinais dessa aceitação foi dado recentemente pela ministra Carmen Lúcia. Temos uma longa entrevista com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, tratando sobre vários assuntos. Esta entrevista você pode acompanhar nas nossas redes sociais, do blog do Edson Silva. Pois bem, nós tratamos sobre vários assuntos, a começar pela preocupação com a segurança nas escolas brasileiras, sobre sua experiência no governo do Estado, ao lado de Camilo Santana, tanto como chefe de gabinete, como secretário de Assuntos da Casa Civil, por quase 7 anos. E, finalmente, sobre sua saída do PSB para filiar-se ao PDT. Vamos ouvir o que ele disse sobre sua passagem pelo governo Camilo Santana. Hoje se fala muito das dificuldades que experimenta o governo do Estado. O governo do Estado está experimentando hoje muitas dificuldades, segundo o que se comenta no ambiente político e não só nele, no ambiente empresarial e social de um modo geral. Quando o senhor saiu do governo, o governo estava antevendo alguma dificuldade para o futuro? Olha,
Essa é uma boa pergunta também, porque me faz recordar o passado. Eu ajudei, e eu tenho certeza, colaborei bastante para os resultados que o governador Camilo conseguiu alcançar durante a sua gestão. Aqueles que não se lembram, vamos lá. Nós vivenciamos aproximadamente 5 grandes crises durante a gestão em que eu estava com o governador Camilo, e em cada uma delas a gente soube, com muita inovação, com muita capacidade institucional, responder a todas elas. Crise hídrica. O Ceará nunca tinha vivido uma crise hídrica, talvez, tão grande quanto a que nós vivenciamos. E nós conseguimos atravessar essa crise hídrica aqui no estado do Ceará com muitas inovações. E sem fazer nenhum tipo de racionamento, como, por exemplo, São Paulo, que não aguentou nem um ano, teve que fazer racionamento por conta da seca. Além disso, fizemos muitos investimentos naquela época para enfrentarmos a ausência de chuvas que a gente teve durante aproximadamente 6 anos do governo Camilo, 2 da gestão do Cid e 4 do Camilo. Enfrentamos crise na segurança pública. Para quem não lembra, tivemos um motim da Polícia Civil, tivemos um outro da Polícia Militar. Também rebeliões nos presídios, e superamos tudo isso. Enfrentamos também crise na área de saúde, de financiamento, como agora o Brasil todo está vivendo uma crise de financiamento da saúde. O governo federal tem que descentralizar recursos para os municípios. As razões que levaram Elcio a trocar o PSB pelo PSDB. Vamos ouvi-lo. O senhor estruturou aqui o PSB no Ceará. E hoje o senhor está filiado ao PSDB. Por que a mudança? Olha, Edson, na verdade eu fui convidado a ingressar no PSB. Naquela época o presidente era o Denis Bezerra, um deputado federal que eu tenho a maior referência, tenho muito prazer em ter trabalhado com ele dentro do partido, de ter contribuído para fortalecer o partido. Ele, infelizmente, não foi reeleito deputado estadual. Deputado federal. Deputado federal. E agora eu saí do PSB, a convite do senador Tasso Gereissati, para ingressar no PSDB a partir de um projeto relacionado com a renovação do partido no estado do Ceará e a construção de um novo projeto para o estado, e também participar ativamente da reconstrução do partido em âmbito nacional e da construção de um projeto nacional. Essa minha ida para o PSDB faz parte, digamos assim, desse desafio que eu também me coloquei de liderar um partido no estado com vistas a renovar a política partidária no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, formar novas lideranças, atrair novas lideranças, reter lideranças no partido, descobrir novos quadros, criar e fortalecer quadros técnicos, mas também, claro, lideranças políticas que sejam capazes de disputar mandatos. Foi esse desafio que me moveu e é esse desafio que tem me movido no presente. Daí essa migração do PSB para o PSDB. Também, obviamente, a gente saiu de uma eleição em que houve uma ruptura do processo político e da aliança estabelecida até aquele momento. E, claro, agora a nossa tendência é termos um caminho diferente daquela aliança do governo do Estado. O governo do Estado vai caminhar numa direção com um conjunto de forças políticas e provavelmente nós vamos caminhar noutra direção. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já estaremos de volta com as manchetes nacionais e locais do nosso programa. Volta com o nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia.
Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o governador do Ceará, Eumano de Freitas, assina 3 acordos na China para impulsionar a economia aqui do estado. As iniciativas prometem impulsionar a economia, especialmente na área de energias. Ele falou nas suas redes sociais: mais empregos aos cearenses. Realizamos, na última sexta-feira, assinaturas importantes na China com a presença do presidente Lula. Serão projetos fundamentais para garantirmos mais desenvolvimento no nosso estado e, com isso, milhares de postos de trabalho. A Assembleia Legislativa do Ceará ressalta o legado de Demócrito Rocha em solenidade. O deputado estadual Guilherme Sampaio, requerente da solenidade, lembrou a trajetória do jornalista, escritor e poeta político Demócrito Rocha. Em nome do povo cearense, reverenciamos a memória e o legado de um dos mais influentes personagens da história do nosso estado. O Supremo pode julgar a revisão do FGTS pela inflação na próxima quinta, dia 20. Na ação aberta pelo Partido Solidariedade, os ministros podem determinar que os valores nas contas do FGTS deveriam ter sido corrigidos sempre pela inflação e não pela taxa referencial, como ocorre desde o início dos anos 90. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre recursos públicos. O Judiciário autoriza pagamentos de penduricalho de R$1 bilhão a juízes federais. Extinto havia 17 anos, o adicional por tempo de serviço volta por decisão monocrática. Magistrados mais antigos poderão receber até R$2 milhões. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Miriam Leitão, que fala sobre a Fazenda, que decide elevar a exigência para aprovação do arcabouço e assim aumentar a sua força. Tanto o desempenho geral das novas regras quanto parâmetros para cumprimento serão enviados por lei complementar. Também falamos sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em suas redes sociais, ela afirma que parte dos imóveis da Alvorada eram seus. Também sobre as maiores polêmicas e brigas de Carlos Bolsonaro, que saiu das redes sociais do pai. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar se golpistas do dia 8 de janeiro vão virar réus. A análise será feita em sessão do plenário virtual na madrugada desta terça-feira, dia 18, amanhã, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. E a Câmara, sob Lira, deixa prazo médio de 19 dias para o Senado Federal analisar MPs. O presidente da Casa deu preferência ao Progressistas, o seu próprio partido, e PL nas relatorias. Muito bem. Nós dissemos que o presidente Lula já voltou ao Brasil e começa a despachar normalmente no Palácio do Planalto nesta semana. Tem a questão do arcabouço, tem a questão da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e tem um problemão a resolver no Congresso Nacional com a criada desse blocão aí do presidente da Câmara, Arthur Lira. Também espera-se que o governador Eumano, que já está de volta ao Ceará, ele fazia parte da comissão, da comitiva do presidente da República, que foi à China e aos Emirados Árabes, comece, de fato, a trabalhar. O governador Eumano, já há 4 meses do governo do Estado, ainda não teve tempo de receber em audiência no seu gabinete do Palácio da Abolição nenhum dos deputados estaduais que lhe emprestam apoio na Assembleia Legislativa. E isso já está criando uma certa dificuldade. Os deputados começam a conversar entre si, achando que já era tempo de o governador recebê-los para ouvir suas ponderações. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta com um novo programa. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que nos acompanharam hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!